Você sabia que a maioria dos católicos comete erros gravíssimos durante a comunhão e nem percebe? Erros que não apenas impedem que você receba as graças poderosas que Jesus quer te dar, mas que na verdade estão te afastando de Deus cada vez mais? São 7 hábitos que parecem inofensivos, que parecem normais, que todo mundo faz, mas que os santos alertavam serem portas de entrada para a frieza espiritual, para a falta de milagres na sua vida, para aquela sensação terrível de que Deus está distante. Padre Pio chorava quando via católicos cometendo esses erros. Santa Faustina teve visões aterradoras mostrando como Jesus fica triste quando recebemos a Eucaristia de forma errada. São João Maria Vianney passava horas no confessionário, corrigindo esses hábitos mortais na vida espiritual dos fiéis. E hoje você vai descobrir quais são esses 7 hábitos. Mas atenção, se você reconhecer que comete algum deles, não desanime. Pelo contrário, o simples fato de você estar assistindo isso já é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em você, te chamando para uma conversão mais profunda, te preparando para viver a Eucaristia como ela deve ser vivida. Antes de revelar os 7 hábitos mortais, você precisa entender algo fundamental. A Eucaristia não é apenas um símbolo, não é apenas uma lembrança de Jesus. É o próprio Jesus Cristo vivo, de corpo, sangue, alma e divindade, presente naquela pequena hóstia que você recebe. Quando você comunga, você está literalmente recebendo Deus dentro de você. É o maior milagre que acontece na face da terra todos os dias. Maior que ressuscitar mortos, maior que curar cegos, maior que multiplicar pães. Por quê? Porque na Eucaristia o próprio Criador do Universo se faz tão pequeno, tão humilde, tão acessível, que cabe na sua boca, desce para o seu estômago, entra nas suas células. São Paulo alertou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Isso é gravíssimo. Paulo está dizendo que quando você recebe a comunhão de forma indigna, você não está apenas cometendo um erro litúrgico pequeno. Você está profanando o corpo de Cristo. Você está sendo réu, culpado, responsável por desrespeitar o sangue que Jesus derramou na cruz por você. E no versículo seguinte, Paulo completa: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Você entende a gravidade disso? Não é brincadeira. Não é exagero dos santos. É a própria palavra de Deus dizendo claramente: se você recebe a comunhão da forma errada, em vez de receber bênçãos, você está atraindo condenação para a sua vida. Em vez de se aproximar de Deus, você está se afastando. Em vez de abrir portas para milagres, você está fechando. E os 7 hábitos que vou revelar agora são exatamente as formas mais comuns pelas quais os católicos modernos cometem esse erro terrível sem nem perceber. Se você quer realmente mudar, se você quer começar a viver uma experiência eucarística poderosa, como os santos viviam, comente agora: Jesus, perdoa meus erros com a Eucaristia e ensina-me a te receber dignamente. Quando você escreve isso, você não está apenas comentando. Você está fazendo uma oração, um pedido direto a Jesus que está presente na Eucaristia. E deixe o like se você já cometeu algum desses erros e quer aprender a corrigir. Isso ajuda o algoritmo a levar esta mensagem urgente para milhões de católicos que precisam ouvir isso hoje. Respire fundo agora. Prepare seu coração, porque alguns desses hábitos vão te chocar. Você vai perceber que talvez venha cometendo há anos, talvez décadas, sem que ninguém nunca te alertasse. Mas a partir de hoje, isso muda. A partir de hoje, você não tem mais desculpa. Você vai saber exatamente o que fazer e o que não fazer quando se aproximar da comunhão. Primeiro hábito mortal: comungar em pecado mortal sem se confessar. Este é o mais grave de todos e também o mais comum.
Padre Pio dizia que a maioria dos católicos que recebem a comunhão aos domingos está em pecado mortal e nem percebe. Por quê? Porque perdemos completamente a noção do que é pecado grave. A sociedade moderna relativizou tudo. A própria igreja, em muitos lugares, parou de ensinar sobre pecado. E o resultado é que católicos vivem em fornicação, em pornografia, em ódio, em rancor, em práticas de ocultismo, em desobediência grave aos mandamentos e depois vão comungar tranquilamente como se nada estivesse errado. Vamos ser claros sobre o que é pecado mortal. São 3 condições que precisam estar presentes simultaneamente. Primeiro, matéria grave, ou seja, tem que ser algo sério, segundo os mandamentos de Deus. Segundo, pleno conhecimento. Você sabe que aquilo é errado. Terceiro, pleno consentimento. Você escolheu fazer mesmo sabendo que era errado. Se essas 3 condições estão presentes, você cometeu pecado mortal. E se você está em pecado mortal, você não pode comungar. Ponto final. Não há exceções. Não importa se é domingo e todo mundo vai comungar. Não importa se sua família vai estranhar você ficar sentado. Não importa se você vai se sentir constrangido. Se você está em pecado mortal, você não pode receber a Eucaristia até se confessar. O Catecismo da Igreja Católica é cristalino no parágrafo 1415. Quem tem consciência de ter cometido pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de comungar. Não é sugestão, é obrigação, é lei da Igreja e, mais importante, é proteção para a sua alma. Porque quando você comunga em pecado mortal, São Paulo já disse, você come e bebe sua própria condenação. Você não recebe Jesus com amor. Você o recebe como juiz que vai testemunhar contra você no dia do julgamento. Santa Faustina teve uma visão aterradora. Ela viu pessoas se aproximando da comunhão com almas negras de pecado, e quando recebiam a hóstia, em vez de luz, saía a escuridão delas. Em vez de graça, aumentava a condenação. Ela viu demônios dançando de alegria ao redor dessas pessoas, porque cada comunhão indigna era mais uma corrente espiritual prendendo aquelas almas ao inferno. E Jesus disse para ela com lágrimas nos olhos, Faustina, vê como meu povo me ultraja. Preferem me receber com o coração cheio de lixo espiritual do que se humilhar no confessionário. Então, examine sua consciência agora mesmo. Você está vivendo em fornicação, sexo fora do casamento? Pecado mortal. Você está viciado em pornografia e se masturba regularmente? Pecado mortal. Você guarda ódio mortal, rancor assassino contra alguém e se recusa a perdoar? Pecado mortal. Você usa métodos contraceptivos artificiais? Pecado mortal. Você mente gravemente prejudicando outras pessoas? Pecado mortal. Você rouba quantias significativas? Pecado mortal. Você participa de espiritismo, tarô, horóscopos, macumba, reiki, qualquer prática ocultista? Pecado mortal. Você mata ou apoia o aborto? Pecado mortal gravíssimo. Se você está em qualquer uma dessas situações, pare de comungar imediatamente até ir se confessar. E não fique inventando desculpas. Ah, mas todo mundo faz. Não importa. Ah, mas eu amo Jesus mesmo assim. O amor verdadeiro obedece. Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, Ele é misericordioso, por isso criou a confissão para te perdoar. Mas você precisa ir ao confessionário. A misericórdia não anula a justiça. Segundo hábito mortal, receber a hóstia na mão sem a devida reverência. Este é polêmico, mas precisa ser dito. A Igreja permite comungar na mão, isso é verdade. Mas a permissão não significa que seja o ideal. E muito menos que deva ser feito de qualquer jeito. Padre Pio nunca dava a comunhão na mão. Ele se recusava terminantemente. Dizia, as mãos dos sacerdotes foram ungidas para tocar o corpo de Cristo. As mãos dos leigos não foram. Ele só dava na boca. E se alguém insistisse em receber na mão, ele pulava a pessoa. Madre Teresa de Calcutá também só dava na boca. E ela explicava,
Se você soubesse quem está naquela hóstia, você cairia de joelhos e não se consideraria digno nem de tocar. Como pode alguém pegar com as mãos sujas de pecado o próprio Deus? São João Paulo II, mesmo permitindo a comunhão na mão por obediência às normas da igreja, pessoalmente só comungava de joelhos e na boca quando recebia de outro sacerdote. Por que essa insistência dos santos? Porque comungar na mão, especialmente do jeito descuidado que a maioria faz, leva a vários problemas gravíssimos. Primeiro, fragmentos microscópicos da hóstia ficam grudados na sua mão. Que aqueles fragmentos são Jesus também. O corpo de Cristo inteiro está presente até no menor fragmento. E o que você faz? Esfrega a mão na roupa, põe a mão no bolso, cumprimenta pessoas, pega no celular. Jesus sendo arrastado para todo lado através dos fragmentos sagrados que ficaram na sua mão. Segundo problema, comungar na mão facilitou absurdamente os sacrilégios. Pessoas pegam a hóstia e, em vez de consumir, guardam para profanar depois em rituais satânicos. Isso acontece, é documentado, é real. Padres exorcistas testemunham que encontraram hóstias consagradas em terreiros de macumba, em altares satânicos, pisoteadas, cuspidas, queimadas. Como chegaram lá? Pessoas receberam na mão durante a missa e saíram sem consumir. Terceiro problema: comungar na mão diminui psicologicamente a reverência. Quando você pega na mão, parece que é só um pãozinho. Parece que não é nada de especial. Mas quando você recebe de joelhos de boca aberta, você se coloca na posição de quem está sendo alimentado, de quem reconhece que não é digno, de quem se humilha diante do Criador. Então, o que fazer? Se você comunge na mão, pelo menos faça com máxima reverência. Verifique se sua mão está limpa antes da missa. Coloque uma mão sob a outra, formando um trono para Jesus. Receba a hóstia, leve imediatamente à boca sem conversar, sem cumprimentar ninguém. Consuma completamente. E depois verifique se ficou algum fragmento na palma da mão e consuma também passando a língua na palma se necessário. Mas o ideal mesmo, o que os santos recomendam, é voltar a comungar na boca e de joelhos se sua igreja permitir. Se não permitir, pelo menos na boca de pé, mas com reverência máxima. Terceiro, hábito mortal: não fazer o jejum eucarístico correto. A igreja exige jejum eucarístico de pelo menos 1 hora antes de comungar. Isso significa não comer nem beber nada, exceto água e remédios, durante 1 hora antes de receber a comunhão. Parece simples, mas a maioria dos católicos desrespeita completamente isso. Tomam café reforçado meia hora antes da missa. Mastigam chiclete durante a celebração. Bebem suco, refrigerante, comem balas. E depois vão comungar como se nada fosse. Padre Pio ia além da regra mínima. Ele jejuava desde a meia-noite antes de celebrar missa pela manhã. Mesmo quando a igreja já tinha reduzido para 3 horas, depois para 1 hora, ele mantinha o jejum desde meia-noite. Por quê? Porque ele entendia que o jejum prepara o corpo para receber o corpo de Cristo. É disciplina, é mortificação. É dizer ao seu corpo: você vai ficar sem comida comum porque vai receber o alimento divino que vale infinitamente mais. São João Maria Vianney ensinava que o jejum eucarístico é como limpar a casa antes de receber uma visita importantíssima. Você não deixaria seu estômago cheio de comida comum quando está prestes a receber o próprio Deus ali dentro. Seria como servir ao rei um prato de restos do que você comeu antes. É desrespeito, é falta de reverência. E mais, o jejum eucarístico aguça sua sensibilidade espiritual. Quando seu estômago está vazio, quando você está com um pouquinho de fome física, você fica mais atento, mais desperto, mais capaz de perceber as coisas espirituais. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando você jejua antes de comungar, você está manifestando fisicamente sua fome espiritual por Jesus. Então, corrija esse hábito imediatamente. Não coma nem beba nada além de água pelo menos 1 hora antes da comunhão. E se você quer ir além, como os santos faziam, jejue desde meia-noite antes da missa matinal.
ou pelo menos 3 horas antes, se a missa for à tarde ou à noite. Você vai perceber a diferença. Sua comunhão será mais intensa, mais poderosa, mais transformadora. Quarto hábito mortal: comungar distraído, com a mente cheia de pensamentos mundanos. Você vai comungar pensando na reunião de trabalho depois da missa, ou no almoço que está esperando você em casa, ou na discussão que teve com alguém, ou no jogo de futebol da tarde, ou em 1000 outras coisas completamente alheias ao momento sagrado que está vivendo. Você recebe Jesus fisicamente, mas mentalmente você está a quilômetros de distância. Seu corpo está ali, mas sua mente está no mundo. Santa Teresa de Ávila dizia que este é um dos pecados mais graves contra a Eucaristia. Ela escreveu: "Que loucura é estar diante do Rei dos Reis, recebê-lo dentro de si, e ficar pensando em futilidades. É como se um súdito tivesse audiência privada com o imperador e, em vez de aproveitar aquele momento único para pedir graças, para agradecer, para ouvir o que o imperador tem a dizer, ficasse olhando para as paredes, pensando no jantar, distraído completamente." Padre Pio contava que antes de comungar, ele passava vários minutos em preparação silenciosa. Ele expulsava ativamente todos os pensamentos mundanos da mente, fazia um esforço consciente para se concentrar única e exclusivamente em Jesus, que estava prestes a receber, e depois da comunhão, ele prolongava a ação de graças por 15, 20, às vezes 30 minutos, completamente focado, completamente absorto, completamente presente. O problema é que vivemos numa cultura de distração constante. Celular tocando, notificações chegando, mente sempre dividida entre 1000 coisas ao mesmo tempo. E levamos essa mentalidade para dentro da igreja. Resultado: comunhões superficiais, vazias, sem poder transformador. Você recebe Jesus, mas não acontece nada em você porque você não estava realmente presente. Era só seu corpo ali. Sua mente estava no mundo. A solução é treinar a concentração espiritual. Chegue mais cedo na missa, uns 15 minutos antes. Ajoelhe-se, feche os olhos, respire fundo. Peça ao Espírito Santo que tome conta da sua mente. Diga: Espírito Santo, expulsa todos os pensamentos mundanos. Prepara minha mente para receber Jesus dignamente. Durante a missa inteira, faça esforço consciente para prestar atenção. Quando perceber que sua mente divagou, traga-a de volta gentilmente. E no momento de comungar, vá completamente focado. Jesus está vindo. Deus está entrando em você. Nada mais importa naquele momento. Quinto hábito mortal: sair correndo da igreja logo após comungar. Este hábito revela total falta de amor e gratidão. Você acabou de receber o próprio Deus dentro de você. O Criador do Universo está fisicamente presente no seu corpo neste exato momento. E o que você faz? Assim que o padre dá a bênção final, você levanta correndo, pega a bolsa, sai apressado como se estivesse fugindo de um incêndio. Às vezes nem espera a bênção final. Sai antes, durante a comunhão dos outros. Padre Pio comparava isso a receber Jesus em casa e expulsá-lo imediatamente. Imagine que você convida alguém muito importante para jantar na sua casa. A pessoa chega, você serve o jantar, mal termina de comer, você já está empurrando a pessoa para fora. Tchau, obrigado por vir, mas agora preciso fazer outras coisas. Seria extremamente rude, não seria? Pois é exatamente isso que você faz com Jesus quando sai correndo da igreja logo após comungar. A presença física de Jesus no seu corpo dura aproximadamente 15 minutos após você comungar. Enquanto a hóstia não se dissolveu completamente, enquanto as espécies eucarísticas ainda estão presentes, Jesus está ali de forma substancial. E mesmo depois que as espécies se dissolvem, as graças permanecem, a conexão espiritual continua intensa por algum tempo. Os santos aproveitavam ao máximo esse tempo preciosíssimo. São Tomás de Aquino ficava 1 hora em ação de graças depois de comungar. Santa Faustina dizia que eram os momentos mais doces da sua vida.
aqueles 15 a 20 minutos após a comunhão, quando ela permanecia em silêncio íntimo com Jesus. São João Bosco ensinava a seus meninos: depois de comungar, não saiam correndo. Fiquem pelo menos 10 minutos conversando com Jesus, agradecendo, pedindo, ouvindo o que ele quer dizer. Então, quebre esse hábito mortal agora. Depois de comungar, volte para seu lugar. Ajoelhe-se se possível, ou pelo menos sente-se em silêncio respeitoso. Feche os olhos. Ignore o que os outros estão fazendo ao redor. Foque em Jesus que está dentro de você. Agradeça profundamente. Peça as graças que você precisa. Ofereça sua vida a Ele. Peça perdão pelos seus pecados. Interceda pelas pessoas que você ama. Permaneça ali pelo menos 10, 15 minutos. Não tenha pressa. O almoço pode esperar. O compromisso pode esperar. Nada é mais importante que esse tempo íntimo com Deus. Sexto hábito mortal: receber sem examinar a consciência antes. São Paulo ordena claramente: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar-se significa olhar honestamente para dentro da sua alma antes de comungar. Significa perguntar-se: estou em estado de graça? Cometi algum pecado mortal desde minha última confissão? Estou guardando rancor de alguém? Há algo na minha vida que está me separando de Deus? A maioria dos católicos nunca faz isso. Vão comungar automaticamente, por hábito, sem nenhum exame de consciência. É domingo, está na missa, chegou a hora da comunhão, levanta e vai. Não pensa se está digno. Não reflete sobre o estado da alma. Não se pergunta se deve realmente receber naquele momento. Padre Pio fazia exame de consciência rigoroso antes de cada missa que celebrava. Mesmo sendo santo, mesmo vivendo em santidade heróica, ele se ajoelhava antes de começar a missa e examinava toda a sua conduta recente. Pedia perdão pelos menores deslizes. Verificava se havia algo, qualquer coisa, que pudesse estar desagradando a Deus. Só depois desse exame cuidadoso é que ele começava a celebração. O exame de consciência não precisa ser longo, mas precisa ser honesto. Antes da missa começar ou durante os momentos iniciais da celebração, pare e pergunte-se: como está minha alma diante de Deus agora? Estou em paz com Ele? Estou em paz com o meu próximo? Há algum pecado grave que preciso confessar antes de comungar? Se a resposta for sim, não comungue. Fique sentado quando os outros forem. Use aquele tempo para fazer um ato de contrição perfeita e marque sua confissão para o mais rápido possível. Se a resposta for que você está em estado de graça, então vá comungar, mas vá consciente de que está recebendo um presente que você não merece. Vá humilde, vá grato, vá reverente. O exame de consciência antes de comungar te mantém na realidade. Você é pecador salvo pela graça, não alguém que merece automaticamente receber Jesus. Sétimo hábito mortal: comungar sem fé verdadeira na presença real. Este último hábito é talvez o mais sutil, mas também um dos mais mortais. Você pode estar tecnicamente em estado de graça, pode receber com reverência externa, pode fazer tudo certo liturgicamente, mas se no fundo do seu coração você não acredita realmente que aquela hóstia é Jesus Cristo vivo, sua comunhão é vazia. Pesquisas recentes mostram que a maioria dos católicos, incluindo católicos praticantes que vão à missa todo domingo, não acredita mais na presença real de Jesus na Eucaristia. Eles pensam que é apenas um símbolo, uma lembrança, uma representação. Mas não é. A Igreja sempre ensinou desde o início que é realmente o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Não é pão que simboliza Jesus. É Jesus sob a aparência de pão. Jesus foi absolutamente claro no Evangelho de João, capítulo 6. Ele disse: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quando os discípulos ficaram escandalizados e muitos o abandonaram por causa desse ensinamento, ele não correu atrás dizendo: não, esperem, vocês não entenderam, era só uma metáfora. Não, ele deixou eles irem embora e perguntou aos 12 apóstolos: vocês também querem ir embora?
Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Se você não acredita realmente que aquela hóstia é Jesus, por que você está comungando? É hipocrisia, é fingimento religioso, é fazer algo por tradição social sem convicção interior. E Jesus vê o coração. Ele sabe se você realmente acredita ou se está apenas cumprindo o protocolo católico. Padre Pio tinha uma fé tão intensa na presença real que, quando elevava a hóstia durante a missa, testemunhas contam que ele tremia inteiro, suava, às vezes ficava pálido como se fosse desmaiar. Por quê? Porque ele estava vendo com os olhos da fé que tinha Deus nas mãos. O peso da glória divina era tão intenso que seu corpo físico mal suportava. Então, examine sua fé hoje. Você realmente acredita que Jesus está presente na Eucaristia? Não uma presença espiritual vaga. Presença real, substancial, física, sob as aparências de pão e vinho. Se você tem dúvidas, estude. Leia os documentos da Igreja sobre a Eucaristia. Leia o Catecismo. Leia os ensinamentos dos santos. Peça ao Espírito Santo que aumente sua fé. Porque sem fé verdadeira na presença real, sua comunhão é casca vazia sem conteúdo. Estes são os 7 hábitos mortais que afastam você de Deus quando você comunga. Se você se reconheceu em algum deles, não desanime. A boa notícia é que agora você sabe, e sabendo você pode mudar. A partir da próxima missa, você pode começar a viver a Eucaristia de forma completamente diferente. Pode começar a receber Jesus como os santos recebiam. E quando você faz isso, tudo muda. Milagres começam a acontecer. Graças se multiplicam. Sua vida espiritual decola. Deixe seu comentário agora dizendo qual desses hábitos você precisa corrigir urgentemente. E compartilhe este vídeo com outros católicos, porque a maioria das pessoas não sabe dessas coisas. Ninguém ensina mais. E o resultado é uma geração inteira de católicos que recebem a Eucaristia de forma indigna, sem nem perceber que estão cometendo sacrilégios gravíssimos. A partir de hoje, vá para a missa diferente. Prepare-se com antecedência. Confesse seus pecados regularmente. Jejue corretamente. Receba com máxima reverência. Permaneça em ação de graças depois. Examine sua consciência. E, acima de tudo, fortaleça sua fé na presença real de Jesus. Quando você faz tudo isso, a Eucaristia se torna o que ela sempre deveria ter sido na sua vida: fonte de poder sobrenatural, rio de graças, encontro transformador com Deus vivo. E sua vida nunca mais será a mesma.